Max Weber e o positivismo. Weber foi aluno de Rickert, como vimos em um artigo anteriormente escrito por mim, sendo profundamente influenciado pelo seu professor. Sua proposta teórica leva em consideração os valores culturais formulados por Rickert, o que significa para Rickert que toda a ciência da sociedade, particularmente as ciências do espírito ou da cultura, implica necessariamente em uma relação de valores que são usados como ponto inicial para qualquer investigação científica. A diferença fundamental entre Weber e Rickert é que Weber não acreditava em valores universais. Ele imaginava que cada nação, cada povo tem sua cultura própria, com suas características. O que é importante para uma nação não é importante para outra. Desse modo, para Weber, em consonância com Rickert, em relação aos valores culturais, não é algo negativo que teria que ser eliminado conforme pensava Durkheim. Weber sempre pensou que se não houvesse valores culturais no início, não seria possível produção científica. Sem valores culturais, não teria como encontrar um caminho para desenvolver a investigação. Portanto, os valores culturais são vistos como pressuposições fundamentais para qualquer investigação no campo das ciências sociais. Os pontos de vista valorativos, chamados por Weber ou posições axiológicas, determinam sistematicamente o caminho da pesquisa, ou seja, a escolha do sujeito em estudo. O que é digno de ser analisado cientificamente, o que não é essencial ao conhecimento epistemológico, o que é da natureza do aparelho conceitual da análise do objeto em estudo específico do mundo científico, o entendimento do sujeito em questão. A imposição dos valores weberianos, a princípio nada tem de positivo, ou seja, da filosofia positivista. Pelo contrário, nasceu de um posicionamento antipositivo. Em certos momentos, Weber posicionava contra o positivismo, não contra a Comte ou a Durkheim, mas a respeito da economia política. De certo modo, ele criticava o que chama de influência da biologia nas ciências sociais, como o caminho negativo de achar que se pode chegar à realidade social por um conjunto de leis de natureza científico-natural. Mas qual é o grande erro de Weber após toda essa trajetória descrita por mim? Aos poucos, as ideologias, os pontos de vista culturais e sociais do mundo vão desaparecendo e as ciências sociais vão tornando cada vez mais objetivas, como as ciências da natureza. Então, todo o caminho percorrido por Weber perde sua significação epistemológica. O que Weber fez em relação à sua criticidade a respeito da negação inicial do positivismo, o que foi expulso pela porta da sala, entrou novamente na sua acepção de análise pelos fundos. Na primeira parte da sua elaboração, Weber desenvolve toda uma crítica ao positivismo, em especial ao que se refere aos valores, mas na segunda parte do desenvolvimento da sua concepção, em referência à sua resposta, ele aceita o positivismo como saída para a análise das ciências sociais. Desconsidera, portanto, toda a influência sofrida pelo mestre, o grande professor Rickert. Considera-se que as ciências sociais não apenas podem, mas devem ser livres de juízes de valor, axiologicamente livre e neutra no processo de investigação, o estabelecimento do positivismo puro. Os instrumentos conceituais usados para a verificação da verdade fundamentam em valores universais e valem para qualquer situação científica da análise ao caminho da objetividade do espírito científico. Desse modo, as pressuposições de pesquisa são subjetivas, dependem dos valores culturais, mas os resultados das pesquisas da investigação científica devem ser inteiramente objetivos. Isso para qualquer investigação, seja qual for o seu ponto de vista, suas pressuposições morais ou políticas. Diz Weber, nas ciências sociais, qualquer demonstração científica deve ser evidente por ela mesma, sem nenhuma natureza de erro, e mesmo que a cultura seja diversa, uma vez realizada a análise, a objetividade dela tem que necessariamente ser aceita como objetiva para qualquer cultura, dado seu caráter de exatidão. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.